Olá pessoal, aqui é Luiz Cláudio, criador da página e canal Reforce. Sou professor de matemática e raciocínio lógico. Dou aula online, presencial, enfim. Hoje estou aqui gravando esse vídeo para falar a respeito da aula particular. Qual é a vantagem de se ter aula particular? Eu vou começar primeiro falando, nível médio e fundamental, depois vou chegar aos universitários e vou comentar também sobre aulas de concurso. Bom, a vantagem de você ter aula particular, aluno de ensino fundamental e médio, é óbvio, né? Você vai estar evitando de você repetir o seu filho, né? O caso de o responsável aí pagar a aula. E você vai dar base, você vai, né? Vai pegar a base, porque o que faz uma pessoa ter necessidade de ter aula particulares é alguma coisa a respeito da base. Estou falando no meu caso, como eu dou aula a partir de sexto ano, embora já cheguei, às vezes pego até aluno de quarto ano, do fundamental para cima. Então ele já tem que vir para mim alfabetizado. Então quando você tem dificuldade, no meu caso, for falar de matemática, isso deve servir para outras matérias, mas eu vou falar da área que eu entendo. Você chega no sexto, sétimo, oitavo, qualquer faixa, qualquer ano desse do fundamental ou até do médio, com dificuldade naquela matéria, a maioria das vezes, quando é fundamental, é a base. Porque quando você chega no médio, não é que você chegar se você ficar fraco no médio também não seja a base. É porque se você chegou até o médio, você passou pelo fundamental, isso é lógico. E como você chegou lá no médio sem base? Tá, pode ter passado com o mínimo, com a nota mínima, né? Com a média raspando. E ainda assim, ser complicação, ser a base ainda. Você chega eu dou aula para alunos do nível fundamento, do nível superior que não tem uma base boa de matemática, inclusive. Eu mesmo cheguei na faculdade, muitos outros amigos, com a base de matemática horrível. Então é a base. Então você quando tem aulas particulares, o professor tem tempo de focar nessa base, coisa que o professor de sala e não tem tempo de ficar focando em base. Ele vai passar o assunto coerente àquele momento, aquele tempo real ali daquela matéria. Se você está no ensino médio e não sabe operações de oitava série, de alguma coisa que era para ter aprendido na oitava série, paciência, o professor não vai te ensinar aquilo. Por mais obrigação que ele tenha, porque senão ele não vai andar, porque são vários alunos, não tem só um que tem dúvida. Porque senão ele separa esse um, fica mais um pouquinho com ele, ou pede para ir na casa dele, dependendo da situação, e tira aquela dúvida, mas não é assim que funciona. Você tem um cronograma a cumprir, você tem um cronograma a cumprir durante o ano. Então o professor ele tem que dar graças a Deus quando ele consegue dar o conteúdo que é daquele ano. Imagine se ele vai dar o da base que seria do ano anteriores. Não tem cabimento. É anormal isso. Então quando você paga um curso particular, um professor particular, o professor vai voltar nessa base com o aluno. Ele vai chegar na matéria atual que ele está em sala, vai fazer um diagnóstico do aluno com testezinhos e tal para ver qual é a verdadeira dificuldade dele, vai ver onde está pecando e vai voltar com a base para ele e vai puxar, vai trazer aquela base, vai fazer com que ele fica bem naquelas matérias. Depois que ele fortalecer a base dele, aí o aluno vai se sair melhor nas matérias de aula, de sala de aula, tá? A maioria das vezes, né, culpa o professor de sala, mas é complicado. Então você tem a vantagem do aluno não reprovar novamente, não ficar em dependência em mais de duas matérias, porque ele reprova, por exemplo. Então é vantajoso. Vai sofrer um pouquinho na grana. Tem gente que às vezes acha que não vale nem a pena porque vai pagar, prefere que o filho repita. Agora tem situação também que a pessoa não tem condição de pagar, também reconheço. Mas você tem condição de fazer um sacrifíciozinho? Pague.
porque seu filho vai criar base, vai ser bom para ele, vai ser bom para você. Ensino médio é uma coisa, não é diferente. Tem pessoa que está no ensino médio e está lá no segundo, terceiro ano, já que é o último e tem dificuldade. Normalmente não são grandes dificuldades mais, porque não consegue se chegar lá com grandes dificuldades. É meio, não tem muita lógica. Tem alguns assuntos que às vezes pega um pouquinho que não aprendeu muito bem. Então ele com poucas aulas ele vai se livrar daquele assunto e vai passar, tá? Agora é vantajoso sim pagar aula particular, tá? Pelo que eu acabei de falar, vai ganhar tempo. E agora falando do nível superior, não é muito diferente, mas também não é igual. Pelo seguinte, normalmente esse nível superior que cai exatas, né? Lógico. A matemática e física, química, essas matérias de exatas, ela é um pouco diferente de outras pelo seguinte: se você não souber a base, você não será bem sucedido, tá? Não adianta você querer aprender do meio para frente. Ah, não, do meio para trás não sei, mas do meio para frente eu sigo. Tem matéria que dá para fazer assim, não de exatas. Tem outras matérias que você consegue sem saber do passado, só saber dali para frente, tchau e benção, e você consegue se dar bem. Só que exatas, matemática, não dá. Você pode estar fazendo doutorado, mas se tiver uma operação que era para você ter aprendido na quinta série, para você resolver aquele lance lá do doutorado, se você não aprendeu ou esqueceu, você não vai fazer. Entendeu? Então, a maioria das pessoas que vai fazer faculdade, que cai exatas, experiência própria, chega lá, quebra a cabeça, porque está sem base, tira muita nota ruim, entendeu? Então, a gente que já passou por isso, o professor já foi aluno, o professor ainda é aluno. Então, a vantagem de você pagar um professor particular para essas matérias de exatas que caem na sua faculdade, de primeiros períodos, é que você vai ganhar tempo. Tu vai pagar dinheiro, mas você vai estar investindo no seu, você vai estar investindo nos seus estudos, porque o que você está pagando para aprender vai servir para outras matérias na frente. Que às vezes eu conheço alunos, por exemplo, por exemplo, a cálculo, né? Normalmente a maioria das faculdades que tem exatas, você vai ter equações diferenciais, boa parte delas. Então tem gente que às vezes tem aula de cálculo 1 e 2 contigo, nas outras já não precisa mais, porque já pegou uma base e se vira sozinho. Entendeu? Ah, tem pessoas que não se deu bem em cálculo 1 porque não teve a introdução ao cálculo, que é o chamado pré-cálculo, que na verdade essa é a base do ensino médio, da forma puxada para nível superior. Então, é vantajoso você ter aulas particulares. Outra coisa que o universitário não sabe, e às vezes ele não trabalha dessa forma, infelizmente, é que ele deveria estar estudando nas férias de meio de ano, nas férias de final de ano, principalmente que o período é maior. Ele pode tirar um tempo sim para ficar de folga, até um mês, porque as férias dele começam no final ou mais ou menos no meio de novembro. E dali até o ano novo, o próximo é só alegria. Então ele pode tirar um mês para isso, de novembro até janeiro, eu vou falar logo assim, e depois dali para frente ter um mês para estudar, aula particulares ou em casa nos livros, aquelas matérias que vai cair para ir na faculdade, que ele já até tomou na cabeça às vezes, para quando ele chegar lá, ele está adiantado. É melhor quando o professor te dá a matéria, você já está vendo a matéria e ele só está tirando suas dúvidas do que você ver a matéria com ele para tirar dúvida depois, tá? Então, aulas particulares não é um gasto. Se você preza os seus estudos, se você preza o teu currículo, aulas particulares é um investimento. Aula de reforço é um investimento. Você tem o direito pleno de escolher,
de querer saber tudo sobre quem vai te dar esse reforço, tá? Pesquisar, pechinchar, enfim. Agora, que é gasto, não é gasto. É investimento. Experiência própria. E para concurseiro também, mesma coisa. Eu lembro que para passar em concurso público, eu levei, estudando em casa sozinho, eu fiquei praticamente 5, 6 anos estudando em casa sozinho, igual maluco. Porque eu não tinha ninguém para me dar essa luz de procurar um curso preparatório ou alguém, uma aula particulares. Eu sabia que existia, mas eu não dava muita ideia. Hoje em dia eu sei. Porque hoje eu consigo, com pouco, tem amigos que trabalhavam comigo depois que eu já era concurseiro, já tinha experiência, que eu fiz eles passar, fiz entre aspas, né? Eles passarem em concurso com poucas explicações, dando a apostila certa, explicando alguma coisa e doutrinando eles a estudarem, e eles passaram o concurso. Isso, se for somar tudo, entre as explicaçõezinhas mais ou menos que eu dei e tal, não se levar 2 horas é muito. O cara se dedicou por conta dele, mas eu dei a faca e o queijo na mão. Então, se eu tivesse procurado na época um profissional, os 5 anos eu fiquei estudando sozinho para conseguir passar dentro das vagas, eu teria passado, talvez, vamos botar com a metade do tempo. Até antes, vamos botar com a metade. Então, esse tempo que eu fiquei estudando é um tempo que eu estaria sendo, que eu já poderia ter somado como funcionário público, já era tempo de casa, vamos botar. Então, ganha-se tempo, investe dinheiro, tempo é dinheiro, mas ganha-se tempo é dinheiro. Isso adianta a tua vida. Então, você pode passar a olhar isso com bons olhos. É um investimento, tá? Hoje em dia tem várias fontes. Você estudar fontes boas, seja ela virtual, videoconferência, papel, presencial. Basta querer, tá bom? E é isso. E deixe seu like, sua dúvida, sua pergunta, sua crítica, enfim, tá bom? Um abraço e até a próxima. Muito obrigado.